Olha, sejam muito bem-vindos no nosso gabinete. Na verdade, eu nunca tirei férias durante o recesso parlamentar. Sempre foi um período para arrumar internamente a papelada que precisa ser despachada e que ainda não foi. E esse período que chamam de recesso, eu tradicionalmente nunca utilizei como férias. Sempre utilizei para trabalhos internos do gabinete. Ficou muito claro recentemente que a sociedade passou a acompanhar também o funcionamento do Tribunal de Contas e principalmente a forma como são eleitos os conselheiros do Tribunal de Contas. Atualmente existem vagas que são indicadas pelo governador, vagas que são indicadas pela Assembleia Legislativa e existem as vagas que são reservadas aos auditores de carreira do Tribunal de Contas. A nossa proposta é que, com exceção das vagas reservadas aos auditores, as demais vagas sejam preenchidas através de eleições diretas. Ou seja, a própria população, quando vai votar para senador e para deputado federal, sem aumento nenhum nos custos das eleições promovidas pelo TRE, votaria para eleger o conselheiro do Tribunal de Contas. A nossa proposta é que para os novos conselheiros, eleitos a partir de 2014, o mandato não seja mais vitalício. E além disso, a pessoa, para ser candidato e poder ser eleito pela população em eleições diretas para o Tribunal de Contas, teria que ter ficha limpa, curso superior, notório saber administrativo, jurídico, econômico e precisaria, evidentemente, passar pelo crivo das eleições. Olha, a lei do teste do coraçãozinho é uma lei muito importante porque ela estabelece que todas as maternidades do estado do Paraná têm que fazer gratuitamente esse teste nas crianças recém-nascidas. O teste do coraçãozinho é um teste gratuito, não invasivo, indolor, que detecta de 75% a 80% dos casos de cardiopatia congênita. Portanto, se a criança for diagnosticada ainda na maternidade, há tempo para que ela faça um tratamento rápido e um tratamento que irá evitar muito sofrimento no seu futuro. Portanto, eu peço às mães, aos pais que estão nos assistindo nesse momento e principalmente às gestantes que quando forem ter o seu bebê, exijam da maternidade o teste do coraçãozinho. Foi por isso que eu fiz essa lei e agradeço aos que sugeriram essa lei, aos médicos do Hospital Infantil Pequeno Príncipe, às meninas da Associação das Crianças Cardiopatas Coração de Leão e, enfim, a outras pessoas que também entraram em contato conosco e solicitaram que eu fosse o autor desta proposta que foi transformada em lei. A linha de ônibus interhospitais é um projeto que eu fiz quando eu ainda era vereador de Curitiba. Na verdade, foi um projeto de indicação legislativa encaminhada ao prefeito. Contei muito com a ajuda da equipe da URBS na época, dirigida pelo Frick Kering. E a pessoa que me procurou para pedir essa linha de ônibus interhospitais foi a irmã Glaci, uma freira que até hoje trabalha como voluntária dentro do Hospital de Clínicas. Eu conheci a irmã Glaci quando eu era presidente da Associação dos Amigos do HC e também era voluntário da entidade. E ela me contou do drama vivido pelas pessoas que vinham do interior do estado, chegavam na rodoferroviária, não conheciam a cidade, não sabiam o nome das ruas, não tinham dinheiro para pagar um táxi e precisavam chegar até os hospitais. Então nós criamos um ônibus que tem um sistema de alto-falante que anuncia, inclusive para os deficientes visuais, a chegada em cada um dos hospitais da cidade. Esse ônibus ele é equipado com elevador para que os cadeirantes também possam utilizá-lo e a linha de ônibus interhospitais passa pelos principais hospitais de Curitiba. Agora estou propondo, encaminhei inclusive uma sugestão ao prefeito Gustavo Fruit, espero que ele analise com muito carinho, a criação da linha de ônibus interhospitais 2, para que também possamos ter acesso aos hospitais mais distantes do centro,
como, por exemplo, o Erasto Gärtner, que é um centro de excelência no tratamento de pacientes de câncer e que precisa muito ter também acesso a essa linha de ônibus. Olha, eu fui o autor aqui no Paraná da Lei da Transparência, junto com o deputado Marcelo Rangel e o deputado Tadeu Venere. A Lei da Transparência, ela nasceu durante o movimento Paraná que nós queremos. Na época, a OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, e a APAJUF, Associação dos Juízes Federais do Paraná, nos entregaram um anteprojeto de lei da transparência. Nós trouxemos para o plenário da Assembleia, conseguimos aprovar a Lei da Transparência e depois eu elaborei, junto com outros colegas, a Lei da Ficha Limpa no Paraná, mesmo antes da Lei da Ficha Limpa Nacional ter validade. A Lei da Ficha Limpa no Paraná, ela impede condenados por um colegiado de juízes a ocupar qualquer cargo público no Estado. Ou seja, quem foi julgado em segunda instância não pode ocupar cargo público. E nós entendemos que a lei anticorrupção atinge exatamente a outra ponta. A lei da ficha limpa é para punir e evitar que cuide do dinheiro público aquele que foi corrompido. A lei anticorrupção, ela tem como objetivo pegar o corruptor, aquele que oferece propina para superfaturar uma obra, para que uma pessoa responsável pela medição de uma obra e que faz essa medição de forma equivocada para receber dinheiro em troca disso, seja punido. Então a lei anticorrupção, ela deve ser votada em breve aqui na Assembleia. O projeto é de nossa autoria, junto com alguns outros jovens deputados, e eu espero muito que ela seja aprovada. O criminoso do colarinho branco é o pior de todos os criminosos. É devido a ele que existem filas nos hospitais, que faltam remédios, que faltam alimentos para as crianças pobres, que falta atendimento digno para o idoso. A corrupção tem que ser combatida de todas as formas. E as pessoas, quando vão eleger, principalmente prefeitos e governadores, devem exigir do prefeito, do governador, do presidente da República, que nomeiem ministros e secretários que sejam honestos ao cuidar do dinheiro público. Porque todos nós somos pagadores de impostos. Eu mesmo, sendo deputado, tenho 27% do meu salário, que é um salário bom, diga-se de passagem, já descontado na fonte. Esse dinheiro vai para o governo federal, vai para os governos estaduais. Você tem o seu dinheiro também descontado, mesmo que você não declare impostos. Na hora que você vai no supermercado e compra um sabonete, no valor de um chocolate que você compra, no valor dos alimentos também, você está tendo uma obrigação de pagar impostos que vão para o governo. Calcula-se que hoje o governo brasileiro receba cerca de 38% a 40% do produto interno bruto, ou seja, de toda a riqueza gerada pela nação em forma de tributos, taxas, impostos. Só para que você tenha uma ideia, o brasileiro trabalha 5 meses por ano para pagar impostos. Então não dá para admitir que exista mais tanta corrupção nesse país. A gente sabe que os governos são feitos de seres humanos. Mesmo nos países desenvolvidos, na Europa, em países como a Inglaterra, nós vemos notícias de corrupção. Mas a diferença é que lá existem leis rigorosas para punir os corruptos. Aqui parece que o rigor da lei só é aplicado em relação às pessoas mais pobres, só é aplicado em relação às pessoas mais humildes. Nós temos sim que tratar com muito rigor, com muita dureza a corrupção e mais, temos que cobrar dos deputados federais e senadores, que são aqueles que têm o poder para isso, que seja feita uma legislação que obrigue aquele que desviou o dinheiro público a devolver aos cofres públicos o que foi desviado. Olha, eu terminei de ler outro dia desses um livro do jornalista Otávio Cabral, que escreve para a revista Veja, chama-se Dirceu. É a biografia do ex-ministro José Dirceu, réu no processo do Mensalão, já condenado inclusive, e ali ele conta não só
como foi feito e por que foi feito o mensalão, ele revela claramente que nós tínhamos um ministro-chefe da Casa Civil no Brasil que era um verdadeiro agente do governo cubano. José Dirceu tinha ligações estreitíssimas com a ditadura do Fidel Castro. É um livro interessante para as pessoas entenderem como funciona essa sistemática de corrupção no governo federal e também como os radicais constroem as suas bandeiras e utilizam as suas bandeiras para atingir objetivos que não são o bem da população e que são, na verdade, o fortalecimento apenas da sua ideologia e o enriquecimento seu, dos seus amigos e dos seus aliados. E agora eu comecei a ler um outro livro que já existe há mais tempo, mas eu não tinha tido a oportunidade de ler, um livro bem interessante, do falecido jornalista Paulo Francis, é uma coletânea de artigos que chama-se Diário da Corte. Esse também vale a pena, um livro muito bom e que conta um pouco da história, principalmente dos Estados Unidos, mas também fazendo algumas comparações com a história brasileira. Diário da Corte, do Paulo Francis, um bom livro. Eu queria dizer o seguinte, política, segundo definiu o filósofo grego Aristóteles, é a arte do bem comum. Lamentavelmente, nós vemos que poucos políticos, talvez 15%, 20%, no máximo 25% dos políticos brasileiros exercem a política como arte do bem comum. Eu tenho me esforçado para conseguir fazer isso, para fazer do meu mandato um exercício da arte do bem comum. Para que eu possa continuar fazendo isso, eu preciso da sua ideia, da sua sugestão, do seu projeto e, inclusive, da sua crítica construtiva. Até estas são bem-vindas, as críticas construtivas. Eu não sou um homem preso a nenhuma ideologia radical, nem de esquerda, nem de direita. Eu acredito na democracia e a minha ideologia é o cristianismo, porque eu acredito que o maior homem público que existiu na história da humanidade foi o Filho de Deus, foi Jesus Cristo. Jesus Cristo foi o líder dos líderes, o médico dos médicos, o orador dos oradores, o mestre dos mestres. Se você quer me ajudar a fazer um mandato político baseado nos ideais cristãos de amor ao próximo, de solidariedade, de tolerância, de respeito e de humanismo, colabore comigo. Envie ideias para www.neileprevot.com.br. Pode mandar também o seu e-mail para contato@neileprevot.com.br e pode conversar comigo através do Twitter e do Facebook. O nosso mandato é participativo e eu quero contar muito, mas muito mesmo, com a tua colaboração.